Olá, meus amores! Como é que vocês estão? Eu estou bem e eu espero que você também esteja bem. Seja bem-vindo para a nossa aula de matemática de hoje. Eu me chamo Michele e a nossa unidade temática trabalhada hoje será a geometria. O nosso objeto de conhecimento será ângulos retos e não retos, uso de dobraduras, esquadros e softwares. E o tema da nossa aula será o reconhecimento de ângulos retos e ângulos não retos. Então, o que é que nós vamos trabalhar hoje? O que é que nós vamos estudar? Os ângulos que são retos e os ângulos que não são retos, tá certo? Tudo com calma, tudo com muita paciência, que todo mundo vai terminar a aula aprendendo e dominando os ângulos, tá certo? Então, a primeira pergunta que a gente faz, afinal, o que é um ângulo? É o nome que se dá à abertura formada por duas semirretas que partem de um mesmo ponto. E essas semirretas são os lados do ângulo. O ponto onde elas partem é o vértice do ângulo. Eita, professora, que a senhora falou, e parece que sai um monte de palavra que eu não entendo da sua boca. Gente, não tem problema. Acompanha comigo aqui na imagem o que é um ângulo. Nós temos o lado, esse pontinho aqui é o vértice e um ângulo é essa aberturinha aqui, ó, tá certo? Então, toda vez que a gente falar de ângulo, nós vamos estar falando dessa abertura aqui, tá? E como eu disse anteriormente, o ângulo ele vai ter um lado, o outro lado, o vértice, que é o pontinho, e aqui vai ficar um ângulo, tá certo? E aí nós temos alguns ângulos, tá? E nós não percebemos, mas os ângulos estão sempre presentes na nossa vida. E a gente não percebe, não dá conta deles. Como assim, professora? Vê nessas imagens, vê como é simples identificar um ângulo. Nós temos ângulo aqui no relógio, nessa abertura aqui, lado, vértice. Nós temos um ângulo aqui. Aqui, no quadro da bicicleta, nós temos lado, ângulo. Aqui, no atleta, ele está fazendo aqui um ângulo também. Nas quinas do tabuleiro. Então, o ângulo, ele está no nosso dia a dia. O que a gente precisa fazer é só prestar atenção. Então, depois da aula de hoje, você vai sair por aí identificando os ângulos em todos os lugares, tá certo? E aí, nós vamos fazer agora algumas identificações, tá? Já trouxe aqui algumas imagens, então vamos reconhecer mais alguns ângulos, Observem as imagens abaixo e ver se é possível identificar os ângulos nela. Ah, professora, eu já vi pela outra imagem que lá do tabuleiro dos jogos que o menino está jogando tem ângulo. Então, no quadro também vai ter ângulo. Tem sim, aqui, na junção desses dois lados, nós vamos ter um ângulo aqui. Ah, professora, essa quina aqui é igual a essa, que é igual a essa, igual a essa. Também parece muito com a das traves do gol. Isso. Então, aqui, nos cantinhos da trave do gol, nós também temos um ângulo. Temos um ângulo aqui também na abertura da tesoura e no relógio, aqui, no ponteiro dos relógios, tá certo? Então, o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos relacionar, ou seja, nós vamos ligar. Temos as imagens e aqui só a projeção do ângulo, tá certo? Para a gente ver se consegue identificar só olhando esses ângulos, tá bom? Então, acompanha comigo. O da tesoura. Esse ângulo aqui, tá vendo? Se você perceber, lado, vértice, é o mesmo aqui da tesoura, tá certo? Temos também o do quadro negro, que aí, pegamos aqui a da base, tá aqui, lado, vértice e um ângulo. O do relógio, tá aqui embaixo. E a da trave do gol, tá certo? Pegamos aqui, digamos essa quina e tiramos o ângulo dela, tá bom?
Mas aí a senhora fica, professora, chamando de ângulo. Esses ângulos não tem nome, não, é? Tem sim. Tem vários tipos de ângulos, gente. Só que nós vamos estudar hoje apenas 3, tá? De começa devagar e depois vai aprofundando nos outros. Então, eu trouxe uma coleguinha para ajudar a gente a dizer o que é um ângulo. Ó, Natália observou que nas imagens, né, nem todos os ângulos são iguais. Ela descobriu que os ângulos recebem nomes especiais, tais como ângulo agudo, ângulo reto e um ângulo obtuso, tá? Então, ela tem a falinha dela para cada tipo de ângulo. Ó, um ângulo agudo é quando a abertura entre os segmentos mede menos que 90 graus. É aquele da tesoura, tá? Lembra do da tesoura? Pronto, ele mede menos do que 90 graus. Então, ali você vai ter um ângulo agudo, tá certo? Ângulo reto é quando as aberturas entre os segmentos medem exatamente 90 graus. É aquele ângulo lá da trave do gol e do quadro, tá certo? Aquela abertura vai ter 90 graus. E o ângulo obtuso é quando a abertura entre os segmentos mede mais do que 90 graus. Seria aquele ângulo do relógio, tá certo? Dos ponteiros do relógio. Ah, professora, mas como é que eu sei que o ângulo é 90, não é 90, é maior ou menor? Quando você olha para a imagem, vê aqui comigo, ó. Quando você olha aqui na imagem, aqui, ó, é menor do que 90. Como é que eu sei só olhando? Porque esse aqui é exatamente 90. Então, toda vez que você vê esse aqui, é um ângulo reto, tá? Então, aqui tem 90. Se o ângulo está menor, ele vai parecer assim. Então, eu já sei que ele é agudo, porque ele vai ter menos de 90. E se ele abre, assim como vamos dizer, ó, aqui tem mais, né? É maior do que aqui, ó, como se essa perninha tivesse deitado. Então, aqui, ele mede mais do que 90. Então, esse ângulo aqui é obtuso, tá bom? Então, a gente precisa fixar isso aí. O ângulo tem 90 graus, ele é reto. O ângulo tem menos do que 90 graus, ele é agudo. E o ângulo tem mais do que 90 graus, ele é obtuso, tá certo? Então, só para a gente visualizar melhor, e tenho certeza que vai todo mundo acertar em casa. Temos ângulos agudos, então todos esses daqui são considerados ângulos agudos porque tem menos de 90 graus, tá certo? Então, esse tem 45, esse tem 15, esse tem 30, esse tem 80. Teve menos do que 90, é agudo, tá certo? Um ângulo de 90 graus, tá aqui, ó, é um ângulo reto. Tanto faz ele estar com essa pontinha para cá, como ele está com a pontinha para lá, tá certo? Ele teve essa imagem aqui, ele é 90 graus, ele é reto, tá certo? E aí, temos um ângulo obtuso, tá? Ele parece que é mais aberto. Você vai lembrar logo dele, porque ele dá aquela impressão de que ele está mais aberto, tá bom? Então, ele é o obtuso, né? Então, tem lado, vértice e um ângulozinho aqui, tá bom? Então, aqui tem mais de 90 graus, tá certo? Todo mundo entendeu isso, não foi? Ficou todo mundo esperto. Eu tenho certeza que vai todo mundo acertar agora as atividades, tá bom? Ó, observa aí. Eu tenho letras do alfabeto. Tem o N, tem o F, o E, o V, o Z e o H. Eu quero saber quais das letras acima possuem um ângulo reto. Quando a gente olha, onde é que tem um ângulo reto aí? Olha bem direitinho, preste atenção. Onde é que tem um ângulo reto? Ele tem que fazer, ó, aquele, tá? Que é assim, ou assim embaixo, tá? Tem que ter 90. É aquele que tem que ter 90 graus. Vocês acham que no N vai ter 90 graus? Ou no F, ou no E, ou no V, no Z ou no H? Vamos ver quais são as letras acima que possuem ângulos retos? Ó, eu vou ter na letra F, na letra E e na letra H. Professora, eu não consegui ver aonde é que está esse ângulo. Preste atenção que eu vou mostrar para você. Aqui, ó, tá? Aqui está o 90 graus. Aqui, ó, na letrinha E tem aqui embaixo. E aqui no H, tá? Nessas quinazinhas aqui. Então, quando ele faz aqui, ó,
Ele está fazendo 90 graus. Então, esses daí têm ângulos retos. E as letras que não possuem ângulos retos são as outras, né? O N, o V e o Z, tá? E aí, você dependendo dele, ele tem menos do que 90, ele vai ser agudo. Se ele tiver mais, ele vai ser obtuso, tá bom? Ó, com o auxílio da régua, desenhe a seguir um ângulo agudo, um reto e um obtuso, tá bom? Digamos que você esteja com o seu caderninho aí. Você pega seu caderninho, pega a régua do material escolar e traça as retas para fazer o ângulo, tá certo? Como é que eu faço um ângulo agudo? Lembra aquele da tesoura? Então, ele é menor do que 90 graus, tá? Dessa vez, eu puxei, digamos assim, a abertura dele para a esquerda, tá? Porque sempre estava muito para um lado, só para você entender. Que tanto faz ele estar viradinho para um lado, como estar viradinho para o outro, tá certo? O ângulo reto, aquele que tem 90 graus, tá? Eu acho que esse é o mais fácil, acho que esse é o primeiro que todo mundo aprende, tá bom? E o ângulo obtuso é aquele que tem mais do que 90, tá bom? Aquele que a gente costuma dizer que está um pouquinho mais aberto, tá? Então, um está mais fechadinho, o outro tem 90, tá todo reto, e o obtuso tá, vamos dizer assim, aberto, tá certo? Agora presta atenção. Desenhe um ângulo formado pelos ponteiros de cada relógio. E aí tem um relógio marcando 3 horas, o outro marcando 10 horas. A gente vai usar os ponteiros. Você vai desenhar exatamente como está no ponteiro. Os tracinhos do ponteiro. Pronto, fez o ângulo. Vamos ver como é? Ó, um ângulo de 90 graus, né? Ó, preste atenção agora no relógio de baixo, tá certo? Vamos ver como é que ficou o desenho do ângulo dele. Ó, ele é menor do que 90 graus. Então, se ele for menor do que 90 graus, ele vai ser agudo, tá certo? Então, quando aparecer lá na sua tarefinha, é só você desenhar os ponteirinhos, tá bom? Tiver uma régua, ajuda, tá? Então, só pegar o material escolar. Ó, preste atenção comigo. Veja o trajeto de 3 crianças que, em determinado ponto, mudaram de direção. Cada trajeto também dá a ideia de um ângulo. Então, a gente tem aí o trajeto, né, que as crianças vão fazer, um mapinha, um croquis da ruazinha deles, e tem 3 crianças. E cada uma está indo por um caminho diferente. Temos um menino que vai fazer um ângulo que parece ser um ângulo reto, o outro parece ser um pouco agudo, e o outro, a menina, parece ser já um ângulo obtuso, né, que é aquele mais abertinho. Então, o que é que você vai fazer? Você vai desenhar, tá certo? Esses ângulos. E como é que a gente faz? É só tracejar. Pega o lapisinho, ó, e traceja. Você vai desenhar exatamente como está em cima. Se ele está reto, você desenha reto. Você não vai criar um ângulo novo. Você vai só desenhar como está no desenho. Então, tá vendo o segundo menino? Fez um ângulo agudo. E o caminho da menina já fez um ângulo obtuso. Tá certo? Tá vendo como as atividades de ângulo são fáceis? Então, é só a gente prestar atenção. Não tem nada difícil nisso aí, tá bom? Presta atenção. Nesta imagem, vemos 2 cruzamentos de ruas em uma cidade. Cruzamento da Rua da Lua com a Rua da Terra e o cruzamento da Rua do Sol com a Rua da Terra. Em qual desses cruzamentos os ângulos formados são ângulos retos? Ele não quer todos os ângulos, ele quer apenas o que forma um ângulo reto. Vamos analisar, minha gente, vamos prestar atenção. Ó, eu tenho aqui a Rua da Lua, a Rua do Sol, e essa aqui todinha é a Rua da Terra, tá certo? Então, se eu faço o cruzamento da Rua do Sol com a Rua da Terra, eu vou ter um ângulo assim. Se esse ângulo é assim, ele está menor do que 90, né? Então, para ser um ângulo reto, ele tem que ter 90 graus. Então, eu já tiro esse, já descarto esse daí. Se eu venho para esse aqui, ó, ele já está um pouquinho mais aberto, né? Se ele está mais aberto, ele não vai ter 90. Então, também não pode ser esse. Agora, eu vou pegar aqui, ó, a Rua da Lua com a Rua da Terra. Esse pedacinho aqui, ó, por exemplo,
não está retinho, não está nem fechado e nem aberto demais. Ele está exatamente alinhado. Então, esse ângulo aqui, ele vai ter 90. Esse daqui também, esse e esse. Então, quais são as ruas, gente, que fazem um cruzamento? A Rua da Lua com a Rua da Terra. Tá bom? Aqui, ó. Da Terra com a da Lua. Tá certo? Mas é mais para aqui, para esse lado, tá? Não é esse lado, não. É esse lado daqui. Então, vamos continuar. Observe que para ir até a casinha, o cachorro tem 2 caminhos. Tá? Viram o cachorro e a casinha. E ele tem 2 caminhos que ele pode fazer. Tá bom? Pinte de azul o caminho no qual o cachorro, ao mudar a direção, forma um ângulo reto. Desenhe setas no outro caminho. Então, a gente vai ver aí qual desses 2 caminhos seria o que forma um ângulo reto. Vamos pintar de azul. E no outro, a gente vai só desenhar seta. Tá certo? Então, será que se ele vier por aqui e descer inclinadinho, vai ser um ângulo de 90? Ou ele tem que vir reto e depois descer reto para fazer um ângulo de 90? E aí? Vamos ver a resposta? Ó, tá aqui, ó. O caminho que ele tem que fazer para fazer um ângulo de 90 graus, aqui nesse cantinho é onde ele vai fazer o ângulo, tá? Ó, lá do lado vértice. E aqui ele vai fazer um ângulo de 90 graus. Tá retinho, não tá nem fechado e nem aberto, tá certo? E aí, nesse caminho, ele faz o ângulo reto, tá? Então, a gente vai lá e pintou de azul. A outra tarefinha que a gente tem para fazer é para desenhar as setas no outro caminho. Então, a gente vai e desenha as setas. Olha a setinha aparecendo. Ele vem, vem. Aí, agora ele começa a descer inclinado, né? Ó, o outro caminho, tá bom? Então, gente, o que foi que nós aprendemos hoje? Hoje nós aprendemos o que são ângulos retos e ângulos não retos, tá certo? O que é que você vai fazer em casa? Você vai observar tudo que você tem em casa procurando os ângulos que são retos e os ângulos que não são retos, tá certo? Pega o seu caderno, treina, faz o desenho com os ângulos, usando a sua régua, lápis, tá certo? Essas daqui são as nossas referências utilizadas hoje e essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado e tenha aprendido bastante. Um beijo e até a próxima aula.